Ok, para a gente não perder muito tempo, que nosso tempo é escasso, é lógico, vou apresentar para vocês Rodrigo Vasconcelos. Rodrigo, bom dia. Dia, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Hélio. Rodrigo, me fala de você, da onde você saiu, para onde você foi, conta a tua vida. Claro, claro. Eu morei em Teresópolis muito tempo, né? Minha família chegou aqui em 1985 e fui aluno do SESO, então tem toda essa memória bonita dessa época que a gente ficava aqui crescendo, né? Eu, meus dois irmãos. E foi ali que eu comecei minha primeira aula de piano com a professora Eliane. Eu subia a rua Purus, ali perto da rodoviária, ia para a casa dela. A mãe dela até abria a porta da casa quando não tinha aula para eu ir lá estudar piano, não tinha piano em casa. Né? E aí a vida foi andando, né? Eu sempre participando dos cultos da Primeira Igreja Batista de Teresópolis, como criança, tomei gosto pelo piano. E aí, em 96, fiz a faculdade, fui aluno da professora Linda Bustani lá no Rio, e tive a oportunidade de trabalhar com a Orquestra Sinfônica Brasileira durante um tempo, como pianista de orquestra. Né? E depois surgiu essa oportunidade, em 2002, de ir estudar, fazer o mestrado nos Estados Unidos, a Universidade de Campbellsville, no Kentucky. E aí fui. Né? Chegando lá, a ideia era faz o mestrado, volta para casa, daí a 2 anos. Mas aí o coração conheceu a Shannon. Né? A Shannon é minha esposa hoje. A gente se casou em 2005 e desde então a gente tem vivido em Cincinnati. Né? Hoje, o que eu faço em Cincinnati, a minha vida é voltada muito a treinar jovens pianistas e a fazer recitais, né, divulgando a música brasileira nas oportunidades que eu tenho lá Você fora. tem uma escola de música? Tenho. A gente tem perto de 100 alunos que estão lá tendo aula de piano com a gente toda semana, a gente mostrando a técnica de tocar do pianista brasileiro. Não vou falar disso não, que é de Covid. Tá. Mas como é que foi a pandemia lá, a Covid, para você? Olha, foi bem estranho, né? Porque tudo fechou lá do jeito que fechou aqui, né? E foi uma apreensão muito grande para todo mundo. O que você faz durante esse período? Né? E a gente teve que, rapidamente... A nossa escola é voltada para a aula de piano em grupo. Então, a gente dá aula para até 8 alunos de cada vez. Então, a gente teve que aprender a fazer isso online. E dar aula de piano online é um negócio muito interessante. É complicado. Especialmente o primeiro aluno, né? A primeira aula, né? O dó está aqui, mas está onde? Onde é que é o dó? Né? Mas foi assim que a gente passou a pandemia. Né? Vocês viram pelas notícias aí, a gente viu pelas notícias de lá sobre o Brasil também, um período muito difícil para todo mundo, mas que, graças a Deus, a gente parece que está saindo dessa. Né? O Rodrigo, ele falou, a família veio para Teresópolis, mas a família continua em Teresópolis. Né? O pai dele é muito conhecido aqui em Teresópolis, foi gerente do Banco do Brasil durante um período muito grande. A gente, durante também um período muito grande, a gente fez o programa Debates na Rádio Teresópolis, com a participação do teu pai, Jackson Vasconcelos, na época como gerente, e depois quando ele foi para o INSS. Ele continua morando em Teresópolis? Continua. Minha família está aqui, né? Você falou do meu pai, muita gente conhece minha mãe, doutora Rosane Vasconcelos, tem tido a clínica dela geral e gasto já há muito tempo. Aqui na cidade foi aqui que a gente cresceu. Meu irmão continua aqui, eu tenho 2 irmãos, né? O Ricardo, casado com a doutora Isabel, e tem um outro irmão que é o Rodolfo. O doutor Rodolfo mora em Volta Redonda hoje, médico, mas sempre volta. Teresópolis é um lugar que a gente sempre volta. Né? É um lugar muito bonito. Ontem eu estive com um delegado, novo delegado, novo de 1 ano, né? E já está comprando casa aqui. Tá vendo? Os comandantes da Polícia Militar, eles vêm, comandam, são transferidos e ficam morando aqui. Normalmente é isso. E delegados também. Teresópolis é Teresópolis, né? É a nossa cidade. Bom, me fala de você, sobre a música. O que você toca e o que você vai estar fazendo em Teresópolis? Sim. A minha especialização é no piano clássico. Né? Eu estava na primeira série, cara, aqui no SESO, segunda série, sei lá o que foi. E a Orquestra Sinfônica Brasileira veio aqui no Pedrão e minha mãe me levou. Né? E conta a história, não me lembro muito da história, mas eu me lembro a reação. Eu fiquei maravilhado com aquele troço. Né? E a história que minha mãe me conta foi o seguinte: porque eu queria ter aula de harpa.
porque eu achava que a harpa, que estava na minha frente, cabeça de criança, né? Eu só via a harpa, achava que aquela harpa fazia aquele som maravilhoso todo, né? Mas não tinha professor de harpa, tinha professor de piano, a professora Eliane, e foi ali que começou, né? E a paixão pela música clássica ficou, né? E tenho sempre continuado a vida, a carreira correndo atrás. E que a gente veio fazer dessa vez em Teresópolis, não só visitar a família, mas um momento de reencontro, né? O meu coração está sempre muito ligado ao povo da Primeira Igreja Batista de Teresópolis. Muitos amigos, muitos irmãos, muita gente legal que a gente sente falta de não estar perto. E quando a pandemia chegou, eu fiquei muito tempo sem ir lá, né? Desde 2020 que a gente não ia assistir os cultos online, mas só isso. E dessa vez a gente está com essa oportunidade de se rever através do recital. Vai ter um recital meu esse domingo, às 6h30 da tarde. Vai ser logo antes do culto. E eu vou estar lá. Vou estar lá divulgando o trabalho que eu divulgo lá fora, né? Que é o trabalho de compositores brasileiros. No programa vai ter um Vila Lobos, esse Vila Lobos que a gente gravou para mostrar no programa. Vai ter um outro compositor que algumas pessoas conhecem, mas não tanto, que é o Alberto Nepomuceno. Eu não fiz a gravação aí, porque a sonata é um pouco mais longa, né? Mas o Alberto Nepomuceno foi recifense, construiu toda essa história que a gente tem de música clássica brasileira. A gente liga com Vila Lobos, mas foi ele que fez, né? Então é isso que eu vim fazer, visitar todo mundo, fazer esse recital e rever os amigos. Muito legal. Vamos de Vila Lobos? Bora! Então, coloca aí, Alex, para a gente ver o Rodrigo interpretando Vila Lobos.
Ok, explica pra gente aí que a gente pediu uma coisa e outra outra, Isso, né? sem problema. Isso aí foi um arranjo de hinos, 2 hinos, né? Em Jesus amigo temos e o outro Preciosa Graça de Jesus. Esse arranjo foi criado mais no estilo americanizado, né? De jazz, de tudo isso. Só para a gente mostrar um pouco dessa nossa herança, né? A gente tem uma herança cultural brasileira bonita, todos nós, mas as pessoas que cremos em Jesus, a gente também tem uma herança global, né? E as nossas músicas, as nossas melodias são apresentadas em todas as culturas. Mas é isso. Rodrigo, fala da sua família. Você Claro. casou lá, conheceu lá, casou e ficou. Isso. Aliás, estão aqui com a gente no estúdio. A gente tem 2 dos 3 estão aqui hoje, né? Eu conheci a Shannon, né, em 2005, 2003, a gente se casou em 2005, e logo depois, em 2008, veio o John. O John tem 14 anos, ele é um músico melhor do que eu. O John toca piano, toca violão, toca bateria, agora está tendo aula de viola. O menino é uma banda ambulante, entendeu? John é esse que está aqui Esse com a que gente. está aí sentado com a gente, é um cara muito legal. E tenho também a Savena. A Savena tem 8 anos de idade. Ela estaria aqui agora, mas ela está com a avó, passando um tempinho com ela lá, né? E a gente tem essa família estendida, né? Aqui, que é meus pais, meus irmãos, meus tios, todo mundo. E tem a família da Shannon lá também, né? Quer Todo dizer, o mundo lá. John você já sabe que vai ser músico. Eu acho que ele não tem saída, não, viu? Eu acho que essa É isso, vida John? dele resolveu dessa maneira. É isso aí? Agora, a gente falou de Vila Lobos. Vamos ver Vila Lobos? Podemos? Bora. Seria o primeiro que está na A primeira- gravação. Isso.
Ótimo, daqui a pouco a gente tem Schubert, né, para Isso. encerrar. Isso. Enquanto a gente estava ouvindo aí a música, eu perguntei ao Rodrigo se ele só vai fazer uma apresentação. Só uma, né, Rodrigo? Só uma, infelizmente, né? Porque o tempo a gente está voltando já para casa já no outro domingo, né? Então a gente vai ter essa uma aí esse domingo agora, né? Às 6h30 na primeira de Teresópolis. Então vamos estar lá. E outra coisa que o Rodrigo falou é que ele está vendo que o movimento cultural aqui em Teresópolis tem crescido muito. A gente falou do Música na Matriz e eu falei também sobre a Casa de Cultura. Realmente é verdade. Como você saiu de Teresópolis, o teu filho, que tem raízes também, lógico, aqui em Teresópolis a gente tem um lado cultural muito forte. Tem muita gente boa, até saindo de Teresópolis. Verdade. Tanto na música quanto no teatro. Isso. Verdade. Isso precisava de um pouco mais de incentivo, mas realmente Teresópolis é muito rico culturalmente. Eu acho que até com a vinda da Escola Vila Lobos aqui para Teresópolis, tem essa extensão lá no alto agora. Lá no alto, E isso daí tem facilitado a criação de novos talentos. Né? Uma das grandes dificuldades da minha geração era buscar o estudo profissional. Né? A gente tinha o estudo inicial, a musicalização inicial na cidade, tinha a banda sinfônica da cidade também, naquela época funcionava. Mas hoje, com a vinda da escola, né, tem a Camerata Teresópolis, e tem várias outras oportunidades para as pessoas que amam a música poderem aprender, poderem se desenvolver e até escutar, né? Porque eu estava contando essa minha época de criança, da Sinfônica Brasileira via o Pedrão, mas isso era uma raridade, né, na minha época. Hoje parece que as coisas estão mais sequenciadas, né? Tem música na matriz uma vez por mês, né? Tudo isso. Mas por enquanto ainda está aí. O Música na Matriz resistiu, inclusive, à pandemia. Isso. O Cultura de Raiz, que é um projeto muito legal lá na Casa de Cultura, também é uma vez por mês. Está resistindo. Aí, com uma participação muito grande de pessoas que vão lá assistir. Isso é bastante importante. Mas, Sérgio, você pretende realmente, então, ficar definitivamente lá? A tua vida ficou lá. Perdão, falei Sérgio, que é o outro Sérgio. Sem problema. Eu leio o Sérgio aqui, que é o Sérgio Garrido. Rodrigo. Isso. Olha, a vida vai mudando, né? Eu já estou lá quase na metade dos meus 40 e a vida está ficando organizada por lá. Mas o amor ao Brasil, o amor ao Teresópolis é um amor muito grande. Né? A gente sempre que tem oportunidade, a gente volta, a gente visita. Né? Então, não sei, né? A gente sempre acha que o futuro está controlado. Aí veio a pandemia, a gente aprendeu que não está, né? Então, se a oportunidade abrir da gente voltar, a gente vem. Né? Uma coisa é certa, na minha família, a ligação entre os dois países vai ser para sempre. Porque a Shannon é americana, a família dela é americana. Né? E os filhos são americanos? Também os filhos hoje são americanos e brasileiros, os dois têm as duas nacionalidades. Então, essa correria entre os dois locais vão estar sempre lá. Né? Mas o Brasil está sempre no coração. Você lá é qual igreja? Batista? Nós somos membros de uma igreja batista, o pai da China é até o pastor da igreja, e a gente faz uma obra missionária lá. A cidade onde a gente mora é uma cidade de fé, uma cidade muito boa, mas as igrejas são pequenas. Tem muitas igrejas, mas igrejas pequenas. Então, é esse trabalho que a gente faz lá. Hoje, a Teresópolis tem um movimento evangélico, né? Muito grande. Tem o COPET, com mais de 140 igrejas e pastores que fazem parte do COPET, que é o Conselho dos Pastores de Teresópolis. E a igreja vem crescendo muito. Isso é pelo momento que o mundo está passando, mas também pelo o trabalho que está sendo realizado nessas igrejas. Isso. E eu não digo só a igreja evangélica, não. A própria igreja católica está crescendo muito. Isso. Você vê a matriz de Santa Teresa, ela foi toda reformada, o Padre Sérgio é um visionário. O que ele fez ali é um crescimento hoje religioso, espiritual, muito grande no mundo e também em Teresópolis, né? Isso. Bom, a gente ainda tem mais alguma coisa sua que você trouxe, né? Schubert. Isso. Antes da gente tocar, posso falar do Vila Lobos rapidinho, aquele Vila Lobos que passou, né? E conectar com esse Schubert. Como todo mundo sabe, Vila Lobos foi um compositor brasileiro e ele foi o primeiro compositor que levou a nossa música para fora.
Até então, a gente tinha a ideia do músico que saía para estudar, voltava, mas a música brasileira não era criada, né? A música popular, sim, a música de roda, a música de samba, todas essas coisas aconteciam dentro da senzala na época, infelizmente, né? A escravidão, mas a cultura afro-brasileira acontecia dessa maneira. Mas a música clássica brasileira, por si, ela nunca foi criada. E foi na época de Carlos Gomes que começou, mas o movimento brasileiro mesmo foi com o Villa-Lobos, né? Essa música que vocês ouviram, é quase impossível tocar sem ver o Jacarandá, sem ver o Rio Amazonas, sem ver os lugares por onde ele passou. E essa próxima peça que a gente vai ouvir é uma peça de Schubert, ele foi um compositor austríaco, e o nome dessa peça é um improviso. Então você vai ouvir muita repetição em cima, como se fosse uma cascata, né? E a melodia no meio. Ele foi o rei das melodias da Áustria. Então é isso aí que a gente vai ouvir para terminar. Tá, mas antes eu quero te perguntar, você também escreve? Olha, eu escrevo... Você já está criando? Eu escrevo muito pouco. Eu sou mais intérprete, né? Tem algumas poucas coisas que eu escrevo, mas o coração está sempre tentando ligar assim, o que foi que essa outra pessoa fez, né? E aí eu tento trazer vida a isso, né? O papel do intérprete acaba sendo esse, né? Eu tento escrever, mas a criatividade vai naquilo que alguém já fez. Na tua escola tem muitos brasileiros? Olha, nós temos 4 alunos brasileiros lá. A maioria dos nossos alunos é indiano. Estamos nos Estados Unidos, mas os alunos indianos são a maioria. Gente que veio, né, imigrantes também, mas nós temos esses 4. E tem sido uma questão gostosa, porque a gente divide a cultura com mais gosto também, né? Eu não vou poder fugir dessa pergunta, eu estou Claro. evitando fazer, mas como é que tá sendo visto o Brasil lá fora nesse momento? Olha, depende de onde você lê, né? Porque hoje o mundo está muito dividido na questão da mídia. Perfeito, né? cara, é isso mesmo. Depende de como você lê. Se você lê o New York Times, as pessoas estão com muito medo do Bolsonaro. Se você lê a Fox News, as pessoas estão querendo o Bolsonaro. Então, fica difícil a gente, né, dizer, essa é a visão única. Né? Agora, todas as pessoas que eu conheço, né, que a gente acaba conhecendo muito, o meu trabalho como juiz do Conservatório do Canadá, eu acabo conhecendo muita gente. A gente entra na estrada e toda vez que eu falo que eu sou brasileiro, as pessoas têm um respeito muito grande pelo Brasil. Né? Eles sempre conheceram um outro brasileiro ou uma outra coisa, eles têm a falar que os brasileiros são pessoas de coração aberto e de trabalho pesado. Né? E o sonho que as pessoas têm é de conhecer o Rio de Janeiro um dia. Sempre assim. Antes mesmo de perguntar, você vem de onde? Eu geralmente falo, uma cidade, Teresópolis, perto do Rio. Mas eles sempre falam, eu tenho a vontade de conhecer o Rio de Janeiro um dia. Né? Então, os brasileiros que estamos lá fora, nós representamos o Brasil da maneira que nós somos. Um povo forte, um povo trabalhador, Perfeito. povo muito bonito. E um Brasil brasileiro, um Brasil legal, cara. Isso. Que a gente vive num país maravilhoso. É verdade. A gente só descobre isso quando vai lá fora. Eu não posso fugir disso, eu sou como teu pai, eu não posso fugir da política. Né? Eu conheço teu pai. Isso. Você viu o caso da Bebel Gilberto? Não acompanhei muito, não. Me explica aí. Tá, então vamos lá. Bebel Gilberto, filha de João Gilberto, Isso. ela fazendo um show nos Estados Unidos, ela cantando, deram uma bandeira brasileira para ela botou a bandeira no chão, pisou na bandeira, sambou em cima, pegou a bandeira e jogou fora. Foi muito criticada aqui no país. Triste isso. Isso tem uma semana que esse fato aconteceu. Triste. Quer dizer, eu já sei, o que eu for te perguntar, eu já sei que você vai responder, você acabou de responder. Isso é uma coisa feia de se fazer, né? Claro, a bandeira brasileira. Eu não conheço a Bebel Gilberto, tenho grande respeito como membro da plateia do pai dela, mas a bandeira nacional é o símbolo maior nosso. Né? Ela representa a nossa língua e a cultura que ela está levando lá fora. Né? Então, para mim, pisar na bandeira é uma coisa muito chata, muito feia. Né? Ficou feio coisa pra ela. de criança pequena. Coisa de criança. E ela já com seus 60 anos não podia ter feito isso. Pois é. Bom, vida que segue, vamos ouvir agora, finalizando o programa, vamos ouvir Schubert, ok? Rodrigo.
Minutos finais do nosso programa. O pessoal aqui, pelo WhatsApp, né, me perguntando quando é que o Rodrigo vai embora, se ele pode tocar em outras igrejas. Lamentavelmente não, porque ele já vai embora dia 14, né, Rodrigo? Adoraria, porque não é só a primeira igreja que eu tenho contato, né? Tem a igreja da Barra, tem a igreja Serra dos Órgãos, a igreja a igreja católica mesmo, você está falando, né? O pessoal de São Pedro, a Matriz, né? É uma comunhão muito boa que a gente tem na cidade, né? Você estava falando do crescimento espiritual da cidade, né? Mas de repente a gente fica para a próxima, a gente começa a organizar pelo WhatsApp. Sim, e a próxima vez, isso, né? Daqui um ano. Isso, a nossa ideia é sempre vir, né? Se o preço da gasolina continuar do mesmo jeito, a companhia aérea não matar a gente no preço, a gente consegue vir. Consegue vir, exatamente isso. Olha, no programa de amanhã eu vou estar recebendo meu amigo, meu irmão Marcos Basílio, presidente do Copet. Tem coisas importantes que nós vamos falar amanhã, tá? Inclusive sobre o crescimento do uso do crack aqui em Teresópolis, das drogas, que é um negócio absurdo, e que o Copet entrou de cabeça nisso aí. Ontem, a gente fazendo bate-papo com o delegado aqui, ele ficou satisfeito. Ele vai, junto com a gente, fazer uma palestra para os pastores no Copet. Eu já vou marcar essa palestra lá para o Copet. A gente vai falar sobre esse assunto amanhã. O pastor Marcos Basílio vai estar aqui com a gente. Como eu falei, hoje é aniversário do Sérgio Garrido, e amanhã à noite eu vou estar lá na Assembleia de Deus, do meu dom, um culto em homenagem ao pastor Sérgio Garrido, meu amigo, meu irmão Sérgio Garrido, né? Que bom, as coisas acontecendo. Rodrigo, quero te agradecer muito a tua participação, fiquei muito feliz de ser você, representando Teresópolis, lá nos Estados Unidos, fora daqui, e você feliz, casado, família americana, enfim, vida que segue. É isso aí, e te agradeço muito, agradeço a todo mundo que está aí na televisão, e se você estiver procurando alguma coisa para fazer esse domingo às 6h30, vamos lá na Primeira Igreja de Teresópolis, vai ser um prazer conhecer todo mundo. Primeira Igreja Batista fica aqui pertinho, aqui na Carmela Dutra. Todo mundo sabe onde é que fica, aqui pertinho, aqui bem perto da TV. Eu estou indo embora, minha gente, eu vou almoçar lá no Açaí do Alto. Hoje, quinta-feira, é dia de almoço, é almoço de alguns amigos, né? Que a gente se reúne toda quinta-feira para almoçar. Então, hoje, a gente está indo lá para o Açaí do Alto. É lá que nós vamos almoçar. Um grande abraço, pessoal. Lembrando, nas redes sociais, no YouTube, a gente já está lá, né?
E às 4 horas tem a reprise do programa, meia-noite também, e até amanhã com o pastor Marcos Basílio.